Olá, tudo bem? Cumprimentamos você com a graça e a paz de Jesus. A mensagem de hoje tem como título Purificar e Encerrar, o Santuário e a Justificação pela Fé. Nós vimos na mensagem anterior para que serve o Evangelho e vimos que serve para nós vermos ao Senhor face a face. Bem, nós também vimos que a maioria dos cristãos no mundo inteiro acredita que o Evangelho se limita à cruz de Cristo, no sentido de que a obra da salvação terminou ali. Foi completada na cruz a obra da salvação. Mas nós vimos que isso não é verdade. O sacrifício de Jesus na cruz, ele foi suficiente, sim. Ele foi final, com certeza, pois afinal, quantas vezes ele precisaria morrer? Uma vez só. Mas a obra da salvação havia apenas começado. Ao concluir o papel de Cordeiro de Deus, Jesus comprou o direito de começar a obra como sacerdote. Para nós relembrarmos, havia quanto perdão para a pessoa que levava o seu cordeirinho para ser sacrificado no altar, sem que esse sangue fosse levado para dentro do santuário? Quanto perdão havia para ela? Nenhum. Quanto perdão existiria para mim e para você se Jesus Cristo ele não tivesse entrado no santuário celestial com o seu próprio sangue para oferecer por nós? Também nenhum. Então, depois de Jesus cumprir a primeira parte da sua obra, ao morrer naquela cruz, ele ressuscitou e ele entrou no santuário celestial, no primeiro compartimento chamado Lugar Santo. Depois, em um determinado período da história, Jesus ele se levanta do lugar santo e entra no Santíssimo. Pelos cálculos proféticos que a Bíblia apresenta, que dia foi esse? 22 de outubro de 1844. No livro Primeiros Escritos, na página 55 e 56, ali tem um cenário que é aterrador. Ali diz que se nós não acompanharmos a Cristo em seu ministério sacerdotal, ele se levanta do santo e vai para o Santíssimo, diz que nós não iremos perceber que Jesus já deixou o lugar santo. E agora quem se posiciona ali junto ao trono é o próprio Satanás, procurando conduzir a obra de Deus. Mas como que podemos fazer para nós acompanharmos a Cristo em todo o seu ministério, agora lá no Santíssimo? Bem, ao nós entendermos a sua missão, a gente corresponde e responde com a nossa própria vida. Eu preciso que você se lembre de que Satanás ele não é o nosso amigo. Ele quer nos enganar, ele quer a nossa perdição. Sim, ele está lutando para fazer a gente permanecer em pecado. E também precisamos nos lembrar que Jesus é o nosso verdadeiro amigo e ele fala sempre a verdade. E Jesus quer nos salvar. E ele está lutando para purificar a minha vida e a sua vida. Veja esse texto. Satanás está lutando continuamente para sugerir suposições fantasiosas no tocante ao santuário, degradando as maravilhosas representações de Deus e degradando o ministério de Cristo para a nossa salvação. Lembre-se que esse ministério de Cristo ele começa com a sua morte na cruz para retirar o pecado das nossas vidas, mas não terminou ali. E o texto continua dizendo que Satanás ele quer degradar o ministério de Cristo para a nossa salvação a qualquer coisa que se ajuste à mente carnal. Ele remove do coração dos crentes o poder que atua e fornece em seu lugar teorias fantasiosas. Que poder é esse que atua no coração dos crentes? É aquele poder capaz de nos reconciliar com Deus verdadeiramente. E então ele coloca no lugar teorias que são fantasiosas, inventadas para anular as verdades da expiação e destruir nossa confiança nas doutrinas que temos considerado sagradas desde que a mensagem do terceiro anjo foi dada pela primeira vez. Assim, pretende ele nos roubar nossa fé na própria mensagem que nos tornou um povo separado e que conferiu caráter e poder à nossa obra. O que é que dá caráter e poder para a nossa obra? A mensagem do terceiro anjo, a justificação pela fé, o evangelho da salvação, tudo isso está firmemente alicerçado na doutrina do santuário. Mas você sabia que quase ninguém conhece essas verdades do santuário? Você sabia que você está sendo chamado para entender e ajudar as pessoas a entenderem melhor essas verdades, tanto através da sua voz como através da sua vida? Pois é.
Veja, Satanás, ele tem inventado muitas teorias fantasiosas, como por exemplo, sobre a forma que Jesus foi tentado quando ele viveu aqui. Muitos têm a tendência de isentar Jesus de ter sido tentado como nós em todas as coisas, de dentro e de fora. Se assim não foi, como é que ele poderia ter sido o nosso modelo? Mas o fato é que ele é o nosso Salvador, mas ele também é nosso modelo. Modelo de pessoas como eu e você? Sim, ele é um modelo de pessoas como eu e você, que possuem natureza caída. Se ele não sentiu a força da tentação, que é exercida justamente por nós termos essa natureza caída, como é que ele foi tentado em todas as coisas como eu? Pois você e eu, nós somos tentados não só por coisas externas, mas nós temos uma natureza que é inclinada para o mal. E isso faz com que nós sejamos tentados de dentro. Então, certas teorias que Satanás tem inventado negam isso e apresentam um falso Cristo. Teorias falsas sobre a expiação, que dizem que não tem como a gente viver uma vida santa em carne pecaminosa, ou seja, não tem como vencer as tentações o tempo todo pelo poder de Deus, sabe? Justamente por causa dessa carne pecaminosa, não tem jeito. Mas dizer isso é a mesma coisa que negar o poder que a cruz tem e dizer que o sacrifício de Jesus na cruz se trata somente de perdoar de forma superficial, sabe? De forma externa, como declarar uma pessoa perdoada, sem tê-la recuperado do pecado. É só crer que Jesus morreu por teus pecados. Viva a vida cristã da melhor maneira que você conseguir. Não espere ser perfeito, não. Não é necessário você morrer para o pecado. Apenas tentar morrer para o pecado, buscar morrer para o pecado. Mas sabe, crer assim tira da nossa experiência justamente aquilo que nos habilita a ver a face de Deus, santidade ao Senhor. Então, dizem assim, viva, peque, faça o que pode para não pecar, mas não tem jeito. Então venha, peça perdão pelos teus pecados, Jesus te perdoará, e aí vamos seguir repetindo esse ciclo para sempre até a volta de Jesus. Mas isso imortaliza o pecado. Você pode pecar logo após sair dessa mensagem, após sair dos cultos de adoração, e depois é só voltar na próxima semana para receber a absolvição dos teus pecados. Isso é terrível. Será que é só Jesus quem morre? Romanos 6, no verso 4 a 9. Leia comigo. Portanto, fomos sepultados com ele para a morte pelo batismo, para que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado pudesse ser destruído, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que morreu está liberto do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele. Que maravilhoso! Promessa maravilhosa do Senhor Deus. E sabe, esses tipos de teorias fantasiosas sobre a expiação, sobre a justificação pela fé, que o inimigo tem lançado, colocado sementes aqui e ali, e se infiltrou, veio como que uma avalanche mesmo por sobre todos nós, inclusive na igreja adventista. Mas isso tudo é anti-lei. De que serve? Veja comigo. De que serve dizer que a lei está em vigor só para desobedecê-la, visto que não é possível obedecer o tempo todo? Você vê, não contribui em nada para a resolução e para o fim do grande conflito contra Satanás. Se Deus não tem a solução para o pecado enquanto nós temos essa carne pecaminosa, se o grande conflito contra Satanás é um ciclo interminável dentro de nós, sabe? Um ciclo interminável, peca, pede perdão, então não há esperança para ninguém. Porque o salário do pecado é a morte, a Bíblia é clara. E se não há libertação do pecado, só resta a morte, para mim e para você. E libertação do pecado não pode ser algo externo, mentiroso, isso é mentira, isso é falsidade. Declarar alguém perdoado e puro
sem recuperar essa pessoa, sem tirar o pecado dela, isso é mentira. Deus não faz isso. Mas a maioria dos cristãos estão como que apaixonados por um falso Cristo. E essas falsas teorias da justificação pela fé apresentam um falso Cristo. Então é muito importante que nós entendamos muito bem a obra do Espírito Santo e o Evangelho. A mensagem do terceiro anjo. O que é o Evangelho? A mensagem do terceiro anjo, a justificação pela fé, a mensagem de 1888. Nós precisamos compreender. Nós queremos subsistir ao encontro face a face com Deus? Pois bem, o caminho está no santuário. E a mensagem da justificação pela fé apresenta-nos a solução. Como a mensagem da justificação pela fé nos faz amar a verdade bíblica do santuário? Veja, o santuário celestial não pode ser purificado, justificado, vindicado, a menos que, primeiramente, o coração e a mente do povo de Deus seja também purificado. A purificação do santuário celestial depende de uma obra especial que se realiza na terra, que se realiza no seu coração, em mim e em você. É o ministério da justificação pela fé através do Espírito Santo. Não se trata apenas de uma justificação forense da parte de Deus. Não é declarar os pecados perdoados enquanto eles ainda existem na nossa vida e estão sendo cometidos. Não é declarar perdoado enquanto na realidade não houve recuperação do pecado. Cristo morreu pelos meus pecados para que eu possa pecar à vontade, para me liberar? Ou Cristo morreu por meus pecados para me dar o poder de morrer para o pecado também? Com certeza. Apocalipse 14:12 diz: aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. E aí, essa afirmação é verdadeira? Ela é completamente verdadeira. Guardam e têm a fé de Jesus. Apocalipse 3, no verso 21, diz que tem um povo que vence como Cristo venceu. Eles não são apenas contados como se tivessem vencido enquanto não venceram. Não, eles de fato vencem. Isso é maravilhoso demais, são promessas de Deus para mim e para você. Agora eu queria fazer uma pergunta. Você sabe o que aconteceu no ano de 1798? Você que estuda as profecias, você tem noção o que aconteceu em 1798? Neste ano aconteceu o fim da supremacia papal, o fim dos 1260 anos. Então o general Berthier entra em Roma e depõe o Papa Pio VI. Esse evento marcou o início do tempo do fim, o começo do tempo do fim. E aí um pouco tempo depois disso, em 1844, acontece uma mudança na obra de Jesus. Jesus pôde avançar, era o começo do tempo do fim. E nós entramos então no dia da expiação final, para que Jesus pudesse encerrar a sua obra como sacerdote e pudesse voltar para buscar o seu povo. Mas, para que a purificação do santuário aconteça, algo precisa acontecer em mim e em você. Sabe, uma vez, um irmão muito querido contou uma experiência a esse respeito, e eu vou contar para vocês. Ele disse que quando jovenzinho, quando criança, a mãe dele pedia para ele secar o box do banheiro, onde tomava banho, passar o rodinho, secar, deixar bem sequinho. E ele sempre pensou, né, para que secar? A gente vai tomar banho depois, né? Mas ele fez uma aplicação espiritual para isso. Imagine se a mãe dele pedisse para ele ir lá secar o box com o chuveiro ligado. Seria uma tarefa possível? Como é que ele poderia secar o chão do box, passar o rodinho, passar um pano, deixar sequinho com o chuveiro ligado e a água jorrando constantemente? Você entendeu o que isso significa? Para o santuário celestial ser purificado, limpo, o Senhor Deus precisará ter um povo, um corpo de crentes cujos corações tenham sido limpos de toda raiz de inimizade para com Deus. A expiação é uma reconciliação plena e final com Deus. Hebreus 9:10 descrevem o ministério sumo sacerdotal de Cristo com termos que falam sobre a purificação do seu povo. Veja comigo, que consiste em aniquilar o pecado. Quanto à consciência, olha, atinge até a consciência, preparando um povo para que recebam a promessa
da herança eterna e tornar perfeitos os que se chegam, para purificar suas mentes, corações e boca, convertendo em obsoleta qualquer consciência ou memória dos pecados. Para tirar os pecados, fazendo aperfeiçoados para sempre os que são santificados. Escrever as leis de Deus em seus corações, de forma que, tendo sido purificados os corações da má consciência, logre nos estimularmos, nos motivarmos ao amor e às boas obras, exercendo fé para a conservação da alma. Note aqui a repetição de termos que confirmam a obra de retirar do meio do povo, de retirar da sua vida, de retirar da minha o pecado. Sabe? Perfeição de caráter é uma doutrina bíblica. Santificados e purificados de todo o pecado é bíblico. E essa obra de purificação do pecado chega a ser tão profunda que a gente leu juntos, toca até a consciência. Isso é que prepara um povo para receber a promessa da herança eterna. Quem realiza essa obra de purificação e santificação? Jesus, nosso sumo sacerdote, em todo aquele que exerce fé e coopera com o Senhor. Sem a nossa cooperação, Jesus não pode, não consegue operar em nós. Não, nós não somos um co-salvador. A nossa cooperação é parar de interferir com a nossa própria vontade rebelde e permitir que Ele faça aquilo que Ele prometeu. De acordo com a mensagem da justificação pela fé, não é o povo de Deus quem se purifica a si mesmo. É Jesus, o sumo sacerdote, quem o efetua. E acontece quando o povo não mais resiste ao nosso Senhor em sua obra. Essa frase sobre resistir ao Senhor em sua obra foi escrita no espírito de profecia, em 1890. Sabe, eu e você, nós precisamos parar de resistir à sua obra. Nós não encontramos na Bíblia que o povo de Israel precisava purificar o santuário eles mesmos no dia da expiação. Não, era o sumo sacerdote quem fazia isso. Mas nós lemos também que o povo lá fora cooperava com o sacerdote. É a mesma coisa. Uma parte da mensagem de 1888 é deixar de resistir ao nosso Senhor em sua obra. A irmã White entendeu esse ponto, mas somente depois de 1888 ela entendeu de maneira mais clara. Leia comigo. O pecador pode resistir a esse amor, pode recusar-se a ser atraído para Cristo. Se, porém, não resistir, será levado para Ele. O conhecimento do plano da salvação levá-lo-á ao pé da cruz, arrependido de seus pecados, que causaram os sofrimentos do amado Filho de Deus. Veja, aqui está o enfoque da mensagem da justificação pela fé. O Senhor quem faz a obra. Nós paramos de resistir. Mais um texto. Estamos no dia da expiação e devemos trabalhar em harmonia com a obra de Cristo, de purificar o santuário dos pecados do povo. Que nenhum homem que deseja ser encontrado com as vestes nupciais resista ao nosso Senhor em sua obra. Como Ele é, assim serão seus seguidores neste mundo. Devemos agora apresentar ao povo a obra que, pela fé, vemos nosso grande sumo sacerdote realizar no santuário celestial. Aqueles que não simpatizam com Jesus em sua obra nas cortes celestiais, que não purificam o templo da alma de toda impureza, mas que se empenham em algum empreendimento que não está em harmonia com esta obra, estão se unindo ao inimigo de Deus e do homem em levar mentes para longe da verdade e trabalhar para este tempo, ou seja, não estão trabalhando para a eternidade. Que coisa mais solene! Então, se nós estivermos empenhados em algum outro empreendimento que não esteja em harmonia com essa obra de purificar o templo da alma das pessoas, meu templo da alma, da minha família, das pessoas ao meu redor, nós estaremos nos unindo ao inimigo de Deus e do homem. E estaremos levando a mente das pessoas para longe da verdade presente, para longe da verdade que vai preparar as pessoas para encontrar-se com Cristo. E vamos estar trabalhando então para este tempo e não para a eternidade. Essa verdade é o tesouro mais precioso do mundo inteiro, mais precioso do que todo o ouro e pedras preciosas, tudo junto. Mas para a maioria das pessoas é como se permanecesse um tesouro que não foi escavado. Sabe, no livro de Hebreus,
nós vemos no capítulo 7, do capítulo 7 até o 10, que o sacerdócio levítico fracassou miseravelmente. Diz que não puderam obter a perfeição a partir daquilo que faziam ano após ano, constantemente, sempre. E, no entanto, esses rituais inúteis continuaram por séculos e séculos. Por isso, precisava haver um novo sacerdócio, o de Cristo. E o antigo, então, cessa por ser um fracasso. O antigo era um tipo, uma lição, um desenho, para ilustrar o novo sacerdócio. Era parecido com o novo, era uma sombra para aquele que cresce. O problema, qual foi o problema então disso? O problema era que eles tinham perdido de vista completamente a obra que precisava haver no coração, na mente, a obra interna. Se apegaram a formas exteriores, virou então um formalismo. No capítulo 9, do verso de 1 a 10, detalha as características importantes do ministério levítico como sombra. Havia duas fases no antigo sacerdócio. Todos os dias o sacerdote entrava no lugar santo. Ali estavam os 7 candeeiros, a mesa dos 12 pães da proposição, e ali o sacerdote ministrava o perdão dos pecados para os arrependidos. Mas, infelizmente, eles continuavam pecando. Porém, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo. Ali estava a Arca da Aliança, com as tábuas dos 10 mandamentos escritos pelo dedo do próprio Deus. Então veja, no Santíssimo se ministrava a purificação do santuário e ensinava o maravilhoso privilégio de colocar um fim ao pecado contínuo. Mas não funcionou. A obra não perdurava. Eles voltavam a pecar tudo de novo. Eles não entendiam que essas cerimônias deveriam refletir uma obra profunda de libertação do poder do mal no coração deles, na vida deles. Eles perderam essa realidade de vista. Por isso Hebreus diz que precisa haver um segundo ministério, executado pelo verdadeiro sumo sacerdote, no verdadeiro santuário celestial. Assim, o verdadeiro sumo sacerdote poderá resolver de uma vez por todas esse problema do pecado contínuo que existe na vida do seu povo. Então nós sabemos que existem esses dois compartimentos e que Jesus ele entrou no santo primeiro e só em 1844 ele passou do santo para o santíssimo. Mas tudo bem, nós já sabemos isso, sabemos muito bem. Agora, qual a diferença que existe entre um ministério e outro? Por que primeiro no santo, depois no santíssimo? O que significa essa questão de purificação do santuário na prática para nós? Hebreus nos responde. Veja. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Aqui lança uma luz sobre o ministério do lugar santo. Está estabelecido para os homens que morreram uma vez, e depois disso vem o juízo. Era para preparar as pessoas no lugar santo do santuário, preparar as pessoas para morrerem seladas, puras, santas, prontas para enfrentarem o juízo. Era para tirar os pecados dos que iriam morrer. E essa foi a obra de Jesus por quase 2000 anos, desde que ele ascendeu aos céus até 1844. E então, Hebreus completa no verso 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. A obra ministerial de Cristo no Santíssimo se concentra em preparar um povo para ser trasladado sem experimentar a morte. Tirar os pecados dos que continuarão vivos e vão esperar a sua vinda. A obra ministerial de Cristo no Santíssimo se concentra em preparar um povo para ser trasladado sem experimentar a morte. Sabe, tirar os pecados da vida daqueles que vão continuar vivos e esperando a sua vinda. Então, a principal diferença que existe entre o ministério sacerdotal do Santo e do Santíssimo é essa. No Santo, desde que ascendeu aos céus até 1844, Cristo esteve preparando o seu povo para morrer, selado, preparado, puro, santo, pronto, para que fossem considerados dignos por ocasião da ressurreição.
Lucas 20 diz isso. Mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, já não podem mais morrer, pois são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Irmãos, isso é uma obra maravilhosa que Cristo esteve fazendo por eles, não é mesmo? E se eu e você morremos, que possamos morrer prontos, selados, puros, santos, incontaminados, para que sejamos considerados dignos por ocasião da ressurreição. No Santíssimo, desde 22 de outubro de 1844, Cristo tem tentado preparar um povo que permaneça vivo, continue vivendo, fazendo escolhas, tomando decisões, um povo que possa ser selado e continua vivendo, por ter permitido a obra de purificação e santificação de Jesus Cristo na mente e na vida toda, constantemente, todos os dias, o tempo todo. E eles permaneçam assim, em pureza e santidade, para serem dignos de ver a Jesus face a face. Você entendeu? Cristo está tentando preparar pessoas, selar pessoas, dizer essa pessoa é santa e ela continua vivendo. Deus está querendo dizer assim, a Carol pode ser selada, ela está santa diante de mim, mas ela continua vivendo, eu vou continuar vivendo, eu vou continuar tomando decisões, o livre-arbítrio jamais será tirado de nós. É isso que ele está tentando fazer hoje. A purificação do santuário tem a ver com a purificação de um povo que continua vivo, para nós podermos ver a Jesus face a face. De acordo com Mateus 24, os que vissem aqueles sinais do fim dos tempos que estão ali descritos nessa passagem, veriam o retorno de Jesus. Era nisso que os nossos pioneiros criam. Eles chamaram de bem-aventurada esperança. Mas, no entanto, onde eles estão? Eles morreram. Eles estão em seus túmulos, descansando e esperando a ressurreição. Toda geração que desce ao sono da morte desde 1844, desce não por um atraso da parte de Jesus, mas por causa daquilo que o Espírito de profecia chamou, resistiram ao Senhor em sua obra. Cada geração vem fazendo a mesma coisa, quer seja por incredulidade, ignorância, pela cegueira dos líderes, indolência espiritual que os leva a não pesquisarem por si mesmos. Mas o efeito tem sido o mesmo. Falta de completa consagração. Esse é o título de um artigo da irmã White em 21 de janeiro de 1890. E eu vou ler com vocês 3 parágrafos, três trechos desse artigo, para você entender comigo como isso é sério, como isso é grave, que momento solene que nós estamos vivendo. Quando qualquer concupiscência toma posse da mente, de qualquer forma ou em qualquer grau, e há uma submissão aos desejos carnais, perdemos a imagem de Cristo em espírito e caráter. A obra no santuário celestial torna-se obscura para a mente dos que são controlados pelas tentações do maligno e se empenham em questões secundárias para satisfazer seus próprios propósitos egoístas, e sua verdadeira posição moral é determinada por suas obras. Uau! Veja, se você é dominado, controlado pelas tentações do maligno, a sua mente vai se tornar obscurecida, você não vai conseguir compreender o ministério de Jesus no santuário, a obra de Jesus no santuário você não vai conseguir compreender. Que coisa mais terrível! E vai passar a se empenhar em questões secundárias, assuntos que não são a verdade presente, a verdade para esses nossos dias. Que terrível! Outro trecho. O Mestre Celestial confiou-vos a mina da verdade, e deveis explorar seus tesouros, exibir suas gemas e desvendar seus atrativos. Não apenas ao fazerdes um discurso, mas em vossa vida diária deveis mostrar o transformador e controlador poder da verdade. Cada faculdade e poder de nossa natureza deve receber a marca da assinatura de Cristo. Devemos nos tornar participantes da natureza divina. Veja isto, nós devemos mostrar o poder transformador e controlador que a verdade tem. Estamos cooperando com Jesus em sua grande obra acima no santuário? Estamos usando cada gota de influência que temos para purificar o templo de Deus da contaminação?
que os ministros não hajam de tal maneira que sofram a mesma condenação que os sacerdotes e príncipes a quem Jesus acusou de fazer da casa de Deus um covil de ladrões. Por quê? Por que fazer da casa de Deus um covil de ladrões? Porque se nós sairmos por aí pregando o evangelho, um que não é o verdadeiro, e trouxermos pessoas e batizarmos milhares e nem que o mundo inteiro se batizasse, se elas não compreendessem a obra de Jesus no santuário celestial, o que ele procura fazer com cada um de nós, o que significa a purificação do santuário em ligação com a purificação do nosso coração, então nós estamos transformando a casa de Deus em um covil de ladrões, porque essas pessoas estão roubando a Deus. Porque Deus espera ver em nós a manifestação do seu caráter. E nós lemos juntos. Se nós cedemos à concupiscência de qualquer forma, em qualquer grau, o caráter, a imagem de Deus, do caráter dele é manchada. E não se vê mais em nós, nós perdemos. Então isso é muito sério. A grande comissão do Evangelho poderia ter sido cumprida dentro de poucos anos. E por volta ali do ano de 1900, já poderiam ter subido para Canaã celestial. Deus precisa apenas de uma geração para ele poder voltar. Sim, pois que desde 1844, Jesus já podia ter voltado. E ele poderia ter voltado um pouco depois de 1844, um pouco depois de 1888. E não pôde. Ele não pôde, não conseguiu. Porque o povo não compreendeu, resistiu ao Senhor em sua obra. Mas Deus precisa apenas de uma geração apenas. A demora em terminar a obra de purificação do santuário celestial não está acontecendo porque Deus é indiferente a todo sofrimento ou porque Deus é incapaz de produzir um povo. Não é isso, não. Ou então porque demora muito para julgar os mortos, deve ser por isso. Demora muito para preparar um lugar, construir casas para nós, ou porque os anjos talvez sejam ineficientes. Não, talvez porque Deus determinou demorar. Não, não é nada disso. Mas é por causa da nossa incredulidade, por causa da nossa indiferença, por causa da nossa incapacidade de permitir que Cristo faça a sua obra em nós e por meio de nós. Tudo isso é aquilo que foi chamado de resistir à obra de Deus. E a mensagem de 1888 concede justamente a correta motivação para seguir a Cristo, para aceitar a Cristo e sua obra. O amor de Cristo nos constrange. Uma pessoa cheia do amor de Deus, movida e constrangida pelo amor de Cristo, ela não teme o juízo iminente. Ela é um com Cristo. Ela está reconciliada com o céu, ela está reconciliada com Deus. Os pecados foram removidos da vida dela, ela anda em novidade de vida constantemente. Ela não tem mais medo algum. Esse tipo de pessoa é que pode ser um instrumento para a pregação do Evangelho a todo mundo, com poder. A gente fala tanto em missão, foco na missão. Não, errado. O foco é em total e completa consagração a Deus primeiro. O foco deve ser em andar com Jesus, em completa submissão e união, assim como Jesus andou com o Pai enquanto esteve aqui nessa terra. O mesmo tipo de união que eles tiveram. O tipo de união que produz a vida que Jesus viveu. Essa pessoa, sim, pode e vai pregar o Evangelho com poder. Pois vive não mais ele, mas vive Cristo. É uma pessoa que reflete a imagem e semelhança de Jesus. Ou seja, que ama a Deus e ao próximo. Isso é que é pregar o Evangelho, pois envolve viver em sua totalidade o cristianismo. Só pregar sem viver e ficar estimulando os membros, a missão, vamos lá, foco na missão, quem se compromete, quem vai trazer uma alma aqui este ano, e quem se compromete a fazer isso e aquilo, quantos nomes nós vamos trazer e batismos, atrair as pessoas para a igreja. Foco na missão é atrair pessoas para a igreja e não significa necessariamente atraí-las para Cristo. O foco não deve estar na missão, não. Deve estar em andar com Jesus. Porque é só alguém que anda com Jesus que pode cumprir a grande comissão. A verdade do santuário faz com que se cumpra. Vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou.
A partir do lugar santíssimo se ministra o dom do arrependimento, verdadeira tristeza e afastamento do pecado, e não voltar mais ao vômito. Se você hoje se ajoelha, pede perdão pelo pecado que você cometeu, você está rejeitando o pecado que você cometeu. Você está vomitando aquele pecado. Eu não quero mais. Por que então voltar ao vômito? Que horror! Sabe, a noiva de Cristo, o seu povo, prefere morrer do que cair em tentação e trazer desonra e vergonha para o nome de Cristo. Este povo percebe que os seus pecados colocaram a Cristo Jesus na cruz do Calvário. E então eles tomam uma firme decisão e são fortalecidos pelo próprio Jesus de se apartar de todo o pecado. No dia da expiação, o povo de Deus, a noiva de Cristo, aprende a amadurecer até a plena estatura de Jesus Cristo e deixam o pecado, sim. A nova motivação ágape, o amor verdadeiro a Deus, o amor de Deus na vida da pessoa, essa preocupação é com o trono de Deus e a sua honra no grande conflito. Não é nem preocupação com a minha salvação, a salvação das pessoas ao meu redor. É muito maior do que isso. Isso também faz parte, mas é muito maior que isso. É preocupação com o trono de Deus e sua honra, seu nome, seu caráter no grande conflito. Essa experiência é a experiência do novo pacto, de identificar-se com Jesus Cristo na cruz. Isso desperta a igreja para um reconhecimento do seu verdadeiro dever e sua verdadeira missão hoje. Não se trata de fazer algo para ser salvo. Isso seria uma motivação egocêntrica. É uma preocupação com Cristo, como a de uma noiva, por ser um noivo que precisa dela. A ideia de que Cristo precisa de mim e de você está implícita na mensagem do santuário. É algo muito maior do que pensar em nossa própria salvação e na salvação dos outros. Se trata da honra do trono de Deus. Isso é o que está em jogo, é isso que está em risco, o trono de Deus. Bem, antes que Jesus possa vir e trazer consigo o galardão para dar a cada um segundo a sua obra, precisa haver um juízo. E antes de acontecer uma ressurreição, precisa também haver uma prestação de contas, que é um juízo, para determinar quem é considerado digno de receber a gloriosa bênção da ressurreição. É isso que nós chamamos de juízo pré-advento. O dia da expiação do serviço do santuário terrestre em Hebreus foi uma lição objetiva desse juízo final, antes da vinda de Jesus. A intenção do Senhor no dia da expiação não era condenar o povo, jogar um raio, jogar outro raio ali, não era isso, acabar com o povo. Não, veja comigo qual era a intenção de Cristo, o objetivo do Senhor no dia da expiação. Naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Essa é precisamente a intenção de Deus com o juízo investigativo. Nos limpar de todos os nossos pecados. Não é nos condenar, mas nos tornar puros, nos fazer santos, para que nós possamos nos encontrar com Jesus face a face, sem sermos consumidos. Esse é o objetivo. E para cada um de nós existem pecados que nós conhecemos, já são conhecidos. Agora, existem outros pecados que nós ainda não temos conhecimento, não temos noção ainda. Mas nós precisamos cooperar com a obra de Jesus e precisamos descobrir, nos arrepender e vencer em nome de Jesus. Tudo antes de sua vinda. Ao conhecer a nossa história e a verdade da justificação pela fé na obra da expiação final, nós aprendemos até como nós devemos orar. Nós não devemos orar assim, Senhor, faça com que a tua noiva se prepare. Sabe por quê? Porque Ele já concedeu tudo o que nós precisamos. E Ele tem tentado dar o dom do Espírito, derramar o Espírito Santo sobre nós. Mas nós não temos compreendido plenamente a obra que Ele quer fazer por nós agora. Se nós formos orar pedindo a chuva serôdia, o que é algo bom e devemos sim pedir, nós primeiro devemos reconhecer que Ele vem tentado dar esse dom para nós há mais de um século.
Sim? Então veja só, ficar implorando para um amigo que lhe dê algo que ele já está tentando te dar, enquanto você ao mesmo tempo rejeita aquilo que continua pedindo, você entendeu isso? Parece falta de educação, para não dizer insano. Eu vou repetir, ficar implorando para que alguém lhe dê algo que ele está tentando te dar. Ele está aqui, olha, ele está aqui com a mão esticada, tentando te dar algo. E você implora, por favor, me dá isso. Ele está com a mão estendida, você rejeita o que ele quer te dar, mas continua pedindo incessantemente e sem parar. Queridos, isso é loucura. Isso é falta de educação. Isso é insano mesmo. Nós devemos orar individualmente para que ele nos ajude a entender qual foi o dom do início da chuva serôdia. E o começo da chuva serôdia foi uma mensagem, uma verdade objetiva e prática. Rejeitar essa mensagem, essa obra, é um insulto ao Espírito Santo. Então é pedir e rejeitar, continuar pedindo e rejeitando. E qual é a obra do Espírito Santo mesmo? É justamente convencer do pecado, para poder fazer brotar em nós a justiça, porque tem um juízo acontecendo. Então, resumindo, antes do dia da expiação, antes de 1844, o grande sumo sacerdote só podia purificar os corações humanos de todo o pecado conhecido, para que morressem puros e santos. Os seus corações ainda tinham pecados desconhecidos, ainda faziam coisas que desonravam a Deus, mas eles não sabiam. E Deus não vai cobrar deles a luz que não tiveram. Um exemplo disso, Martinho Lutero, dizem que ele bebia, não guardou o sábado, mas a luz sobre essas coisas ainda não havia brilhado. Agora, uma pergunta para sua reflexão. Nós podemos dizer o mesmo nos dias de hoje? Será que pode ser dito o mesmo dos adventistas do sétimo dia? Será que pode ser dito o mesmo de você? Será que tem algo que nós não tivemos luz ainda? A respeito da alimentação, a respeito de conduta cristã, como ser pais e mães, como agir com os nossos filhos, como agir com o nosso esposo, com a esposa, o relacionamento de uns para com os outros, as finanças, em todas as áreas. Então não, isso não pode ser dito de nós. Quanta luz nós temos como um povo hoje? Nós temos toda a luz. Então, não podemos mais ser purificados apenas de algumas coisas. Nós devemos corresponder à luz que já foi derramada sobre nós. Devemos cooperar com Deus nessa obra de descobrir absolutamente tudo o que já foi revelado até agora. Ninguém de nós vai poder dizer que a luz ainda não brilhou só porque não tem os livros. Ah, mas eu não tinha esse livro. Mas eu não li ainda sobre isso. Ah, é que eu não tive dinheiro para comprar esse livro, sabe? Ninguém vai poder dar esta desculpa. Uma vez eu vi um palestrante dizendo o seguinte, às vezes algumas pessoas dizem, né, mas é que os livros são um pouquinho caros e eu não tive dinheiro, não comprei, não, nunca li O Grande Conflito, nunca li O Desejado de Todas as Nações, Testemunho para a Igreja, quantos volumes? Tudo isso não tive dinheiro para comprar. Então as pessoas dão essas desculpas muitas vezes. E embora a gente tenha às vezes dificuldades financeiras, é bem verdade que nós criamos oportunidades financeiras para nós comprarmos aquilo que realmente desejamos. Às vezes é um celular um pouquinho melhor, às vezes um sapato novo. E se nós fôssemos economizando e comprássemos um livro agora, enquanto isso eu vou guardando dinheiro, enquanto eu vou lendo esse livro, eu vou guardando dinheiro para comprar o próximo. E aí enquanto eu vou lendo o próximo, eu vou guardando dinheiro para comprar o outro. Nós já teríamos lido muitos livros, se não todos. Então não poderemos dar esse tipo de desculpa. Na mensagem do dia da expiação de Laodiceia se fala justamente isso. Não sabeis. Mas revelar os nossos pecados para nós, um por um, é exatamente a especialidade do sacerdócio de Jesus Cristo nesse momento. Então você não precisa ficar desesperado. Ele vai apontar os seus pecados. Mas não se insurja contra o seu espírito. Não se insurja contra a obra de Jesus. Pare de resistir a Jesus Cristo em sua obra. Porque Jesus quer, nos purificar completamente e nos fazer andar em toda a luz. Você ouviu isso? Toda a luz. Mas ele não pode nos purificar do pecado do qual nós não estamos conscientes. Por isso que nós precisamos cooperar com a obra de Deus
de sondar o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida, para nós passarmos a ter consciência desses pecados e possamos então confessá-los de maneira significativa e consciente. Jesus Cristo, como Salvador do mundo e nosso grande sumo sacerdote, precisa sim da nossa cooperação nessa crise sem precedentes que se aproxima. Em todas as épocas nós vemos que sempre existiram pessoas que reconheceram a Jesus Cristo como Salvador. Mas neste período específico do dia da expiação final, nós temos o privilégio de o reconhecer como nosso Salvador e nosso sumo sacerdote, que purifica o nosso coração de todo o pecado. Sabe, Senhor, Ele é o Senhor da obediência perfeita. Ele é poderoso e perfeitamente capaz de nos revelar o que nós somos, convencer do pecado, para nos transformar naquilo que podemos ser com Ele, nos convencer da justiça. A Bíblia nos conta de um tempo quando o sumo sacerdote celestial cessa a sua intercessão como mediador. Ele cessa a sua obra sacerdotal, porque ele já terminou a sua obra no coração de seu povo. Encerrada, acabou, não há mais o que fazer, já foi feito. Não há mais pecado que necessite da sua obra sacerdotal. Os pecados foram perdoados, as fontes da alma foram purificadas. E é daqui, do coração, da mente, não brotam mais o pecado, brotam a justiça. Que cenário maravilhoso! Então, se pronuncia, logo antes da segunda vinda de Cristo, se pronuncia: quem é injusto, seja injusto ainda. Quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Depois disso ser dito, por que é que haveria a necessidade da obra sacerdotal de Jesus Cristo como mediador? Veja bem, embora Jesus Cristo continue sendo sempre o nosso Salvador, sempre merece o título de Cordeiro de Deus, Redentor, Sumo Sacerdote, a obra de mediação pelos pecados terminou, não se faz mais necessária. Os que estiverem vivendo sobre a terra, quando a intercessão de Cristo cessar no santuário celestial, deverão, sem mediador, estar em pé na presença do Deus Santo. Suas vestes devem estar imaculadas, o caráter liberto de pecado pelo sangue da aspersão. Mediante a graça de Deus e seu próprio esforço diligente, devem eles ser vencedores na batalha contra o mal. Enquanto o juízo investigativo prosseguir no céu, enquanto os pecados dos crentes arrependidos estão sendo removidos do santuário, deve haver uma obra especial de purificação. Que obra é essa? Ou de afastamento de pecado entre o povo de Deus na terra. Naquele tempo terrível, os justos devem viver à vista de um Deus santo, sem intercessor. Você entendeu? Eles continuam ainda a ser tentados de todos os lados, ainda possuem o dom do livre-arbítrio, mas eles terão aprendido a lição que o santuário ensina. Continuam possuindo a natureza pecaminosa, mas eles já não agem mais de acordo com ela. Não são mais devedores à carne, mas ao Espírito. Venceram a todo o pecado e a fonte foi purificada. Pela graça e pelo poder de Deus. Não seria essa a vitória sobre o pecado, fruto da fé de Jesus, que condenou e venceu, e ainda condena e vence o pecado na carne pecaminosa? De que outra forma a justiça da lei podia ser cumprida neles de maneira tão linda, depois do fechamento da porta da graça? Então, podem ver a Jesus, voltando em glória e majestade, e eles não se escondem. Os pecadores se escondem, mas eles se alegram em ver a face de Jesus Cristo. Eles não precisam se esconder, eles podem olhar nos olhos de Cristo e subsistir. Meu querido, minha querida, você está pronto para cooperar com o Espírito Santo agora? Está pronto para cooperar com Ele na obra de descobrir os seus pecados para poder vencer? Andar com Jesus hoje e agora, no tempo do fim? Você está pronto para dar a última mensagem de graça e verdade? E dar a última mensagem é tanto em palavras como na vida. Você está preparado para isso? Para nossa reflexão, por que não apenas descansar até que Jesus volte?
Por que não reconhecer a nossa insignificância, cruzar os nossos braços passivamente e esperar que Deus se mova? Se Jesus fez tudo na cruz, por que ainda estamos aqui? Se os reformadores compreenderam perfeitamente a justificação pela fé, por que Deus levantou um movimento adventista em meados do século XIX? Como faremos para saber se Deus está vencendo o grande conflito e quando ele vencerá? Se Jesus poderia ter voltado 100 anos atrás, por que é que ainda estamos aqui? Se tudo foi resolvido com a vida e morte de Cristo, por que é que Deus ficou parado e tem permitido os horrores e tristezas dos últimos 2000 anos? Havia algo ainda para ser feito após a cruz? E finalmente, Deus vai ter que esperar por uma geração que ainda não nasceu para fazer o que eu e você poderíamos fazer, mas não estamos fazendo? Note, algo foi deixado por fazer, mas Deus está se movendo, Ele está agindo. E nós? A menos que estejamos avançando diariamente no cristianismo ativo, não reconheceremos as manifestações do Espírito Santo na chuva serôdia. Pode ser que esteja caindo em todos os corações ao nosso redor, mas não o discerniremos nem o receberemos. A nós cabe a tarefa de entender onde foi que as gerações anteriores falharam, terminando em funerais, ao invés de culminar com a glória da sua transladação. Quais atitudes e quais questões teológicas devemos visitar hoje que eles no passado deixaram sem solução e ainda estão bem vivas até os nossos dias? Será que a nossa geração vai trabalhar agressivamente pela pregação de um evangelho, mas vai se conformar com a mesma experiência que tiveram as gerações anteriores, cavando as suas sepulturas em um deserto? Oh, não, não deve ser assim. Você e eu podemos ser o produto final, não de 6.000 anos de fracasso, mas de intenso poder e do amadurecimento no Espírito Santo. Veja, o santuário celestial atualmente está sendo purificado e o fim da intercessão de Cristo no céu por nós é iminente. As coisas estão se desenrolando ao nosso redor. Nossa geração está navegando em um Titanic, prestes a afundar. E Jesus está chamando um grupo de cada nação, tribo, língua e povo para viver como nenhuma outra geração viveu antes. É hora de purificar e encerrar. Nossa geração vai se apresentar à altura da ocasião e do chamado, ou vai afundar na derrota. Você vai buscar as respostas de Deus? Ou você vai deixar essa tarefa para os seus filhos? E vai deixar também para eles a tarefa de passar um cortador de grama ao redor da sua lápide no cemitério todas as semanas até que Jesus volte? Veja, a batalha do tempo do fim começou. Isso exige de você e de mim uma ação imediata. Vamos lá? Vamos agir? Vamos cooperar com o Senhor? Só será possível com o auxílio de Jesus, uma firme decisão, um alvo bem definido, vigilância constante e incessante oração. Vamos cooperar com Deus, meus queridos. Deus nos ajude, nos abençoe, nos fortaleça, nos encha com o seu poder, que abra os nossos olhos e a nossa mente para nós entendermos qual é a verdade, o poder do Evangelho e que possamos viver a cada dia a sua vontade. É meu desejo, a minha oração para mim, para minha família, para você e para a sua família também. Deus o abençoe. Até mais.